Boa noite a todos e que possamos sair daqui melhor do que a gente adentrou, para que possamos manter essa energia entre um e outro, cultivando cada vez mais o início daquela verdade verdadeira, o que é que será a paz. A gente vê falar todos os dias, se você for ligar a sua televisão ou no noticiário, só falta você espremer para que o sangue saia, escorra, porque não se fala em momento nenhum de coisas boas, de coisas salutares. Quando Jesus aqui na Terra esteve, ele veio dizer que veio trazer a paz e não a guerra. Nós, seres humanos, estamos muito acostumados a achar que a paz é aquela que é construída com simples assinatura de contrato, com a simples união de duas ou três pessoas, que a paz está feita. E a gente sabe que ela vai muito além disso. Enquanto o indivíduo, o ser humano, o espírito reencarnado, não compreender que ele é o verdadeiro teor do início da paz, as coisas não vão andar. Lembre-se vocês, ou até nós mesmos, aliás, quando fomos criados simples e ignorantes, como espíritos que aqui na Terra chegamos, passamos por fases difíceis, fases amorosas, fases aterrorizantes, mas aqui chegamos hoje. Por que isso? Porque Deus teve um propósito, tem um propósito para cada um. Nada mais é que nós, como espíritos reencarnados, possamos evoluir cada vez mais até chegar ao último grau da escala evolutiva. Mas como a gente vive num planeta em que ainda há provas e expiações, e em muitos lugares ainda está muito atrasado, nós vamos passar por várias fases que muitas vezes vão nos trazer de volta para esse ambiente. Não adianta a gente querer fugir e achar que vou fazer tudo na primeira reencarnação que vai ser resolvido. Isso não acontece nem nunca vai acontecer. Se a gente tivesse as condições de saber quantas reencarnações que a gente já teve, provavelmente faltaria números para ser escritos numa folha de caderno ou numa folha em branco. Porque a gente sabe que a gente volta várias vezes quanto for necessárias. E vivemos num momento em que a turbulência está tomando conta de tudo, em que o ser humano cada vez mais egoísta, em que o ser humano cada vez pensa só em você e esquece dos outros. Não adianta a gente querer fazer caridade, como se dizia antigamente, ainda se diz hoje, tapar um santo e chapar outro. Se eu não começo nem a fazer dentro da minha casa, se eu não consigo nem ter tolerância com aquelas pessoas que nós convivemos no meio familiar, aquela célula chamada família, em qual nós fomos colocados ali para buscar a nossa evolução. A gente não consegue. Agora imagine um país, um planeta, ou um município, ou uma cidade, o que for, querer fazer que a paz aconteça num estalar de dedos. Isso nunca vai acontecer. Porque primeiro, para a gente poder passar para o outro o que a gente sente, a gente tem que ter energias boas por dentro. O bem está à nossa volta. Quem absorve esse bem, quem quer e quem pode. Mas muitas vezes nós ainda absorvemos o mal. O mal que está carregado de energias negativas, no qual nos conturba todos os dias. A gente não consegue pensar e parar um minuto de fazer uma análise daquilo como foi o dia anterior. Se a gente não consegue nem vivenciar, nem tolerar a nossa família, nem o nosso patrão, nem os nossos empregados, o que for. Ou até na escola, quem é professor, quem trabalha na escola. Não conseguimos tolerar. Essa construção da paz, do qual a gente sabe que é muito difícil de ser construída de cima para baixo, tem que ser o contrário, de baixo para cima. Como é que eu vou querer mudar o mundo se eu não consigo nem me entender como ser humano? Como indivíduo que aqui nesse planeta veio e reencarna, todas as vezes que for necessário. Como que a gente vai vivenciar isso no momento em que a gente não consegue nem dizer um bom dia, ou uma boa tarde, ou uma boa noite? E a gente vive hoje num mundo em que o ser humano vive mais para si do que para o outro. A gente tira pela escola que a gente trabalha. Eu passo todos os dias, 7h30 da manhã, entro dentro da minha escola. Eu já até cheguei uma hora de desistir da bom dia, porque nem os alunos retribuem o bom dia que a gente está. Agora imagine o que vai ser nesse planeta se a gente não começar a mudar um pouco o nosso interior. Somos sim simples e ignorantes, porque nós somos espíritos. Nós não deixamos de ser espírito, pelo contrário, nós temos aqui uma roupa emprestada que tem duração, tempo de duração, que vai se apagar, não vai existir mais, mas o espírito fica. Não muda. É o mesmo? Eu vou continuar sendo fulano de tal. Quando desencarnar e quando reencarnar,
porque o Espírito é um só. Como construir isso, então, dentro desse momento conturbado que vivemos? Primeiramente, evitar de ver coisas que nos elevam, aliás, coisas que nos fazem ter energias negativas. Evitar de ver coisas que nos prejudicam, até no nosso ambiente de trabalho. É como o ser humano vai absorvendo aquelas energias, vai dentro do ponto do coração, vai acelerando, e uma hora explode. Passamos hoje num momento em que pessoas se conturbam um com o outro, tirando a vida do indivíduo, ou da indivídua, por a pessoa não concordar com ela, por se achar dono de alguém. O ser humano ele tem muito que construir, muito que construir. Vivendo um momento conturbado em que, se for analisar quantas mulheres morreram hoje, vai faltar coisas para se botar no dedo. Por causa de quem? Do orgulho, da ganância e do ser humano achar que é dono do outro. Então, como que eu vou construir essa paz? Como que eu vou ter as condições mínimas necessárias para passar para o outro aquilo que é de bom? Analise o seu dia. Nosso dia tem 24 horas. 24 horas. Nós passamos 8 horas diárias no nosso trabalho. Vamos em casa, almoçamos, passamos o descanso, voltamos para o trabalho à 1h da tarde, vem às 6 da tarde, que é a hora que tem muito trabalho, janta, toma o seu banho e cama. Quanto tempo a gente vive no nosso meio familiar conversando com os nossos pais? Faça uma análise. Você consegue se reunir com a sua família na hora do almoço para conversar? Raro, é raro. Vivemos muito para o outro do que para a gente mesmo. Como é que eu vou querer que o outro tenha paz se eu nem consigo vivenciar ela dentro de mim? No qual eu vivo mais correndo atrás da máquina, do poder, do que do bem. Não estou aqui falando que a gente não tem que correr atrás da máquina. Tem, infelizmente ou infelizmente, a vida é essa, no qual Deus nos deu. Até a falta, escassez ou excesso foi a oportunidade que Deus nos deu para que possamos evoluir. E pensem bem, nada é por acaso. Nós não vivemos nesse planeta de passeio de turismo, como fosse um passaporte com data de chegada e data de fim. Não. O passaporte está onde? Na nossa consciência. E ela vem com uma lista de como fosse uma receita do médico. O que eu tenho que fazer para melhorar quando é que chegar. Vai faltar espaço. A gente não consegue nem fazer 1/3 daquilo que nos propomos diante do nosso mentor espiritual, diante do nosso Deus e da nossa consciência. Prometemos muitos e fundos, bastante. Aí eu vou ser. Chega aqui, ninguém sabe o que acontece, porque se perde no momento. E a gente sabe que aprendizado e educação é gotas como a homeopatia. Tem que repetir várias vezes. Nós ainda somos incapazes de compreender. Vivemos cada vez mais pensando naquilo que deve ser feito amanhã. Vivemos ansioso, porque o ansioso é assim, sofre antes de acontecer. O coração acelera antes de tal fato acontecer. Porque nós não conseguimos compreender, apertar o botãozinho, calma, respira. Quantas pessoas no volante, no trânsito, são capazes de atropelar um ou outro e se vai? Como aconteceu hoje com uma atleta paralímpica que estava correndo na pista, veio um louco, entre aspas, e empurrou ela para fora da pista e ela quebrou 2 clavículas. Analisa bem como nós estamos. Isso tudo é paz. Como é que eu quero que o presidente da República assine lá um tratado que a paz aconteceu? Ou então pensando em que um presidente da República se acha um super-homem, mandando no outro e no outro. Não vai resolver. Porque a briga hoje não é para ter a paz, é pelo poder. O famoso petróleo preto. O óleo preto que vive no nosso redor. A briga é por isso. Ou vocês acham que alguém está brigando porque o outro quer para melhorar o outro? Não, vamos tirar esse cara do escanteio daqui porque está me atrapalhando. Isso é construir a paz? Não. A Madre Teresa de Calcutá construiu a sua paz no ambiente que ela vivia, no momento que ela trabalhava. Gandhi fez a revolução sem
tiro, mas fez. O que é que a gente faz com a nossa revolução, da nossa paz, lá dentro do nosso ambiente familiar? O que é que a gente faz? Não se sabe. Então nós temos uma reencarnação aqui, hoje a seguir, que pode durar 70, 80, 90 ou 100 anos. Não importa. Mas o nosso objetivo aqui é implantar ou semear o bem. Nós não vamos colher laranja se plantamos maçã. Nós não vamos colher cebola se eu planto alho. Não tem como. Então, cada um planta aquilo que pode. Aquilo que tem condições de plantar. Mas é o mínimo. Agora, o pior é você não plantar nada. Nenhuma flor no seu jardim. E quando desencarnar, como que vai ser isso? Eu vou botar culpa no Deus porque eu não consegui evoluir? Vou botar culpa no meu mentor espiritual porque não me ajudou? O mentor está toda a vida 24 horas por dia do nosso lado. Nós é que não escutamos ele pela voz do espiritual. Mas ele está do nosso lado. E quando a gente desencarna, vamos nos encontrar com aqueles que nós temos afinidade. Então imagine, como será isso do outro lado? Se eu não consigo nem compreender aquilo que eu estou vivenciando hoje, o amor ao próximo, plantar a caridade dentro de si mesmo, porque não adianta eu dar cesta básica por dar, eu estou ajudando aqui com cesta básica. Se eu viro as costas, faço tudo ao contrário. Aquela cesta básica que você vai dar, ela tem que vir com energia boa, para que o outro que recebê-la possa também receber energias boas. Então esse processo evolutivo do qual a gente está falando aqui, busca muito mais do que a gente imagina. Como era o planeta no início? Quantas coisas foram construídas e foram destruídas? Quantas coisas acontecem hoje por culpa própria nossa? Por culpa própria nossa. Que não conseguimos construir essa beleza íntima de cada um. Construir ao fim de ter certeza de que tudo irá sair bem. Nós, às vezes, não confiamos em nós mesmos. Não confiamos. Temos medo de tudo e de todos. Achamos que o que a gente faz já é o mínimo. Nós temos uma sorte grande. Nós somos espíritas. Viemos no centro segunda, quarta e sábado, trabalhamos no centro, viemos ver palestra, ouvir palestra, aliás. Mas o importante é a gente saber de que aquilo que eu sei, mais me será cobrado. Quando eu for para o mundo espiritual, minha consciência vai perguntar: o que é que tu fazias lá na casa espírita? O que é que tu ouvias lá das pessoas, dos amigos? Ah, não sei. Não sei. Porque Deus não cobra nada de ninguém. Bota isso bem na sua cabecinha. Deus não cobra nada de ninguém. Ele nos dá a enxada, nos dá a terra, nos dá o adubo para plantar. Agora, se eu quiser plantar, o problema é meu, se eu não quiser. Essa é a construção que o próprio Jesus veio trazer quando aqui esteve em carne e osso. Sabia falar com a sua mansitude, calma, paciência, e nós? Como falamos com o nosso próximo? Como a gente age diante dos problemas que nos estão nos cercando todos os dias? Porque os problemas, eles vão existir. Eles não deixam de existir. A vida não vai ser um mar de rosas, um mar calmo, sereno. Como se pensava hoje, a paz é você ver o mar sereno, calmo. Isso é um mínimo. Ou então você está numa sala fechada, refletindo, estou bem calmo, estou numa paz exorbitante. Isso não adianta, porque eu tenho que transparecer além dessa parede. As pessoas que mais traziam conteúdos de paz e relevância para a humanidade foram massacradas ou conseguiram conviver e passar para esse estágio. Mas quantos? Quantos tiraram a sua vida por não ter conseguido aquilo que pensava que ia conseguir? Essa paz, ela vai além, para que possamos ser seres humanos, possamos construir esta beleza pura no qual Deus nos colocou. Até uma criança está no berço, a gente tem o costume de dizer, é inocente. Não é inocente. Porque se ele fosse inocente, aqui ele não estaria.
Então, todos nós que estamos aqui nesse planeta hoje reencarnado, temos débito a quitar. Temos débito a diminuir. Da mais simples criança até o mais adulto. Somos todos devedores. Alguns são mais ladinos, conseguem numa reencarnação ou nessa reencarnação já se purificar. Mas é raro. É raro. Quantas vezes a gente lê o Evangelho, lendo o Evangelho diz lá, bem claro, da paz, amor ao próximo, convivência, rezar o Pai Nosso perdoando os nossos inimigos ou amigos, porque senão não adianta, a oração sai da boca e não acontece nada, ou estou sendo mentiroso para Deus, perdoai minhas dívidas como perdoo o meu semelhante. Será que eu faço isso? Ou tem que tentar, pelo menos tentar. Essa experiência que Deus nos coloca diante de cada um. Fulano de tal vai reencarnar em tal planeta, vai reencarnar em tal cidade. A sua missão é essa. Mas você já sabe que você não vai conseguir nem a metade. Porque como nós também reencarnamos, desencarnamos, aliás, há um momento de tristeza, porque morrer é o desprendimento, é ir para o mundo espiritual, também reencarnar é outro problema. Porque muitas pessoas não querem reencarnar. Porque, mas eu não vou conseguir, aqui está melhor, está bom, estamos num momento de alegria, de paz, ninguém quer vir. Se Deus dissesse, não, você vai evoluir ficando aqui, com certeza ninguém queria vir. Ninguém queria vir. Porque aqui é a nossa prova. Aqui é a nossa, colocar em prova aquilo que você estudou. Analise. A gente reencarna, desencarna, volta para o mundo espiritual, começa tudo de novo, estudar aquilo que a gente já sabe. Sabe da onde? Porque várias vezes voltamos para o mundo espiritual. Várias vezes são nos colocadas as mesmas provas. E o que é que a gente faz? Nacional, mas é difícil. Também é difícil para mim. Eu não estou aqui dizendo que quem dá palestra aqui na frente já está salvo. Pelo contrário. Pelo contrário. A nossa função, como gente reencarnada nesse planeta, como ser humano, como pessoa, é mostrar que vamos mudar. A questão material, ela deve existir. Porque ninguém vive sem dinheiro, ninguém vive sem roupa, sem alimento. Ninguém consegue viver. Ninguém faz nascer dinheiro no estado de dedos. Tem que trabalhar. Mas trabalhar no sentido de ter resignação. De colocar sempre o lado espiritual na frente. Não é acumular mercadorias, coisas. Quando você vai para o velório, vai num velório, o seu próprio velório, vai só você. Não vai um caminhão de mudanças atrás. Vamos levar a mudança toda da casa do fulano. Não cabe no caixão. Nem dá para passar para o outro lado. E a gente vive pensando e não sabe o que está fazendo. Não existe essa história de dizer, eu vou perdoar o fulano porque ele não me perdoa. Não, eu tenho que dar o primeiro passo. Se ele não me perdoar, o problema já passa a ser dele. Mas se eu perdoá-lo, já estou dando um passo à frente. E muitas pessoas não fazem isso. Muitas pessoas se acham na arrogância de achar, não, o cara lá se dana, ele vai precisar de mim, ele vai se quando eu vou, vai ser atormentado pelos espíritos ruins. Quem é que não faz isso? Muitas vezes, na hora de raiva, a gente faz. Quem é motorista, que diz que nunca fez uma trilhinha no volante, cuidado, que às vezes faz. Só que corre rápido para ninguém pegar ele. É isso. O nosso filho que está na nossa casa, que foi dado como empréstimo, porque ninguém é dono do filho. O filho é criado até ele ter a sua independência. Depois ele vai construir outra família, outros laços familiares. E eu vou querer ser dono dele toda a vida? Não tem como. Ele tem que construir a dele. Por que a gente diz isso? Porque ele veio para o planeta num laço familiar para aprender, para que o pai e a mãe e a família lhe dê os conhecimentos necessários. Pronto, ganhou o conhecimento. Quando ele passar da sua independência, ele vai ter que mostrar para os outros aquilo que ele aprendeu de alguém. E vai passando de geração a geração. Vai levando de geração a geração aquilo que é a prova de plantar o amor. Então não existe paz sem a semeadura. Não existe paz
vendendo armas de guerra, que é uma fábrica por trás disso tudo. Enquanto um país guerreia com o outro, tem alguém que ganha. Aquele drone, aquele foguete, aquela bomba que é disparada, se eu uso 50 mil drones daquele, são mais 50 mil que vão ser construídos. E quem é que vai ganhar dinheiro? Quem fabrica a guerra. Então não adianta a gente pensar e perceber que por trás disso tudo tem alguma coisa que alguém ganha. Interesse de cada um. O interesse que busca apenas, primeiro, o meu prato, com a farinha boa, com feijão bom. O outro que se dane. Aí acha que vai construir a paz só com o toque do dedo. Isso tudo vai nos levar a crer o quê? Que Deus é bondoso, é sereno, é infinitamente bom, não tem privilégios para ninguém, nós todos somos merecedores daqui estar nesse planeta. Deus não privilegia ninguém, pelo contrário, Ele transmite amor, Ele transmite a paz. Pega essa paz e esse amor, quem quer. Mas cuidado, para que esse amor, essa paz, não vire apenas algo inconsistente. Algo que apenas me dá energias momentâneas. É isso tudo que Deus nos faz cobrar, nos cobra na nossa consciência, pela nossa consciência. O que será que eu posso fazer para mudar? Não é prêmio da paz que vai me dizer que eu sou o cara com mais paz do mundo. Um prêmio é um prêmio. É apenas um significado. É igual uma certidão de nascimento. Tem lá o pai e a mãe. A data que você nasceu, a hora, tudo certinho. É um documento. Mas o importante é aquilo que você traz de convivência espiritual. E para que a gente entenda mais isso, é necessário refletir um pouquinho mais. O que eu posso fazer para mudar? A primeira reflexão. O que eu posso fazer para transmitir para o outro aquilo que estou me sentindo bem? Não é numa meditação de 5 minutinhos que eu vou conseguir. Não é numa meditação de 10 minutos que eu também vou conseguir. Pelo contrário, é exercício. Exercitando todos os dias essa paz que Deus nos colocou dentro de nós. Que nos traz com a força das energias que são mais necessárias. Para que a gente possa encerrar essas palavras de hoje, a gente vai ver aqui um clipe em que o Nando Cordel fez o hino da paz, que era o hino em que o Divaldo Franco utilizava, ainda utiliza-se, quando ele faz o evento da paz de janeiro. Aí a gente vai ter uma reflexão daquilo que a gente possa fazer, resumir aquilo que a gente possa construir diante de nós. Chegou a hora da gente
Eu estarei com vocês.